Obrigado, professor. Mais alguém que gostaria de falar como é que está o andamento, o que está fazendo, se já está definido? Camille, eu já estou gravando a aula, tá? Eu vou anotar o nome dele aqui no meu caderno, deixa eu pegar aqui. Pede para ele mandar um e-mail para mim, por favor, acho que melhor, aí fica registrado o que está acontecendo quando ele estiver com energia, ou lá na casa do bairro dele, ou pelo celular, né, um e-mail justificando a falta, e eu coloco a presença para ele quando eu for lançar as presenças de vocês. Ok? Sim, vou digitar aqui. Tá aqui. Ok? Sérgio Ponte Souza. Isso. Tá. Conseguiu? Você recebeu, Mariane, você recebeu o meu ok, né? Que eu recebi o seu trabalho. Tá. Mais alguém mandou o trabalho até quinta-feira e vai apresentar? Ok, Mariane. Tudo bem, então. Eu vou pegar meu caderno ali, minha caneta, para anotar, Mariana, a sua apresentação. E você fez algum PowerPoint ou você só vai falar agora? Tá bem, então. O mapa conceitual. Isso. Tá, dá uma verificada. Se você não conseguir, aí você faz a apresentação oral. Deixa eu pegar meu caderno. Eu vou colocar você como apresentadora, Mariana, para você ver se você consegue compartilhar o seu mapa conceitual. Tudo bem, professor, está abrindo aqui o arquivo. Ok, você já está como apresentadora.
Tá aparecendo para vocês? Sim. Tá bom. Então, assim, professor, a minha ideia eu trabalho numa empresa, né, que é voltada para reciclagem de resíduos sólidos. Então, a minha ideia é tentar implementar um sistema de gestão integrado, tanto voltado para o sistema de gestão da qualidade, do meio ambiente e também da segurança, né? Fazer processos para que haja um sistema de gestão. E, a princípio, eu tinha escolhido a orientadora Carolina, porém, conversando com ela, ela deu a ideia do meu orientador ser o professor Éder, que talvez Certo. que ele tem mais conhecimento nessa questão de ISO, de sistema de gestão integrado. Então, agora o orientador será o Éder Alves Brito. Já está definido que vai ser o Éder. Isso, vai ser o Éder. Ok. E esse sistema de gestão e de ISO já é uma realidade que a empresa está passando, né? Nós ainda não temos esse sistema na empresa, mas é algo que nós estamos buscando. Porque hoje em dia muitas empresas exigem que as empresas tenham esse sistema para conseguir fechar parcerias. Então já é uma realidade no nosso dia a dia. Então, a princípio, nós estamos criando processos voltados para a questão da qualidade mesmo dos serviços dentro da empresa. Mas a minha ideia é ampliar também para essa questão do meio ambiente e da segurança dos trabalhadores. É isso. Ok. Ok. Deixa eu perguntar, você vai fazer sobre, você falou que essa empresa de resíduos sólidos, mas que tipo de resíduo? Ou são vários resíduos? Só pra, A princípio, ela trabalha com resíduos metálicos somente, né? lata, essas coisas? Lá, Isso, alumínio? isso. Tá. Beleza, você vai fazer um estudo de caso, que é um trabalho bem bacana, que a empresa já tem, e vai apontar as possibilidades aí de essa estrada. Muito bacana, Mariane. Interessante o Isso. tema. É uma Né? monografia como estudo de caso, na verdade. Isso. É uma monografia, é isso mesmo. Tá bom, você quer falar mais alguma coisa? Não, pelo princípio é isso. Obrigada, professor. Deixa eu compartilhar aqui. Pode aí compartilhar, isso, obrigado. Mais alguém que não apresentou e mandou o trabalho, foi até a sexta-feira, né, que eu tinha pedido. Se tiver mais alguém. Eu não lembro, gente, eu baixei uns trabalhos lá, baixei tanto trabalho esses dias, essa semana, que eu não lembro quem que... eu vou... Quem que apresentou e não, quem não apresentou, tá? Qualquer coisa vocês me falem aí, ainda tem tempo, né? Se mandou o trabalho lá na data certa, tem registrado lá. A semana passada, pessoal, eu estava conversando com vocês, explicando para vocês, né? Mostrando o modelo de TCC e os itens que tem nesse modelo, né? E o que vocês têm que preencher, tá? Eu estou compartilhando aqui com vocês um modelo que eu trabalhei a semana passada, né? Ele serve tanto para quem está fazendo, né, a monografia ou quem está fazendo ali o plano de negócio, tá? Porque o artigo é um pouquinho diferente, mas muda alguns itens só e depende muito se a pessoa vai mandar para uma revista, vai mandar para um evento. Então, eu estava mostrando aqui para vocês, né, a capa, contra-capa, todos esses primeiros itens que tem aqui, a dedicatória, agradecimento. Eu penso assim, o que você puder fazer já vai preenchendo, né? Aqui a questão do resumo, o que é um resumo, quantas palavras-chave tem que ter, toda essa questão das ilustrações, figuras, sigla, sumário, né? A introdução, justificativa, o que mais? Os objetivos gerais, os objetivos específicos, né?
E vim com vocês até a questão da metodologia, explicando aqui quais são, né, os tipos de pesquisas que existem, a natureza da pesquisa, a forma de coleta desses dados, tá? Pesquisa qualitativa ou quantitativa, ou quali-quantitativa, a pesquisa exploratória, descritiva, explicativa, os elementos da pesquisa, tá? E a definição do público-alvo, e eu parei aqui, olha, na revisão da literatura. Tá? Tá aparecendo aí para vocês o template do projeto, né? TCC? Sim, professor. Tá joia, Luciana, obrigado. Então, tá. E aí, então, eu não parei aqui no item 5. Eu vou fechar, então, essa aula hoje, né? Depois eu vou conversar com vocês sobre o trabalho que vocês vão entregar para mim de P1, o material que vocês vão entregar de P1, tá ok? E já tem uma data estipulada, vou passar para vocês também, se querem que vocês anotem essa data. E a partir da semana que vem, né, que já é início de setembro, deixa eu pegar aqui o meu calendário, tá? O que a gente vai trabalhar aqui nas aulas, tá? Como vocês vão ter que entregar os itens, as minhas aulas, elas serão para vocês produzirem esses itens. Eu vou entrar aqui na aula, tá? Vocês vão logar na aula, e vocês vão continuar logados na aula, só que no período da aula, vocês vão ali produzir os itens que eu vou fazer, que eu vou pedir, como P1 para vocês. Tá? Então, eu não vou dar uma aula aqui sobre a BNT, ou sobre, por exemplo, os itens do projeto, como se faz uma introdução. Eu até tenho essas aulas, né? Mas eu vou priorizar esse tempo para vocês já irem construindo ali esses primeiros itens do TCC de vocês, tá? Dos TCCs de vocês. Então, assim, é muito importante que você use esse tempo da aula para fazer isso, né? Para abrir, logar aqui na aula, né? Eu vou ficar aqui na aula. Se você precisar de alguma ajuda, de alguma orientação, de alguma informação, é só você me chamar e falar, professor, eu estou com tal dúvida, você pode me explicar tal coisa, pode me explicar um pouco aqui sobre a introdução. Então, eu vou focar esse tempo dessas aulas, agora de início de setembro, até o dia 22, que vocês vão mandar para mim esses itens, a elaboração desses itens. Então, as aulas serão para isso. Eu vou direcionar essas aulas para vocês fazerem. Então, você vai focar, gente. Utilizem bem esse tempo, tá? Utilize esse tempo realmente para entrar lá no seu TCC, fazer a introdução, fazer os objetivos, escrever as metodologias. Tá? Se você fez lá, por exemplo, uma introdução, eu vou mostrar para o professor Sérgio, né? Você compartilha comigo, aí eu vou ler ali a sua introdução, eu posso fazer algumas considerações, pedir para você colocar mais algum item que esteja faltando, ou dizer se está legal, se não está, né? Eu já fiz meu objetivo. Eu vou mostrar para o professor Sérgio para ver se o objetivo geral está bacana, ou se os objetivos específicos estão bons. Então, as aulas serão para isso, tá? Mas se você quiser também mandar no meu e-mail algum desses itens para eu ler, fazer algumas considerações, também você pode fazer isso, né? Porque agora começou mesmo a elaboração, tá, gente? Agora você já tem o seu tema definido, o seu assunto definido, você tem o seu tema já escolhido, né, dentro do assunto, você tem o seu orientador, você já tem aí o seu objeto de pesquisa, você já tem um pouco da sua metodologia que você vai utilizar, né? Você sabe qual é a estrutura do seu TCC, se é um artigo, se é uma monografia, ou é um plano de negócio, né? Então, assim, a ideia é isso, tá? É pegar o mês de setembro para vocês focarem na elaboração da aula, né? Que é a construção. Hoje eu vou lá na FATEC, vou levar um item que o professor Sérgio vê, eu vou estar aqui na aula, né? Você vai mostrar para mim, eu vou dar uma lida, né? O ideal seria mandar por e-mail mesmo, para eu já ler antes, fazer algumas considerações, e fazendo essas pontuações ali no que você está escrevendo. Então, as aulas serão para isso, a partir da semana que vem. Então,
Não esqueça de logar na aula, não esqueça de entrar aqui, tá? E tire sua dúvida, pergunte, mostre o que você está fazendo, porque eu vou poder ajudar, né, a sua equipe, o seu grupo, a sua dupla, ou se você estiver fazendo sozinho, eu vou poder te orientar, te ajudar, e aí você vai construindo melhor ali o seu TCC. Tá? Bom, então aqui eu vou entrar aqui na revisão da literatura. A revisão da literatura, ele é um item que ele é obrigatório ter em qualquer TCC. E aqui na revisão de literatura, você vai fazer uma análise, né, um apanhado geral dos textos que você leu, das ideias do autor, dos autores que você leu. Você vai buscar ali, né, descrever, apresentar o que você está estudando, o tema que você está estudando, mas a partir da visão de outros autores, né, dos autores que você está lendo, tá? Então, esse item aqui, ele apresenta a ideia de outros autores sobre o tema que você está estudando. E você vai poder usar citações e referências, tá? Para fazer isso daqui. Esse conhecimento teórico, você já tem alguma coisa, um pouco. Você já está no 5º módulo de evento, você já sabe quais são os autores clássicos da gestão empresarial, você já sabe quais são os autores contemporâneos da gestão empresarial. E o que você vai fazer? Você só vai separar aqueles autores que realmente vão te ajudar ali a construir o seu TCC, o tema que você está defendendo, que você está pesquisando. Então, agora é o momento de você focar nesses autores, tá, da gestão empresarial ou do tema que você está desenvolvendo. Por isso que fazer um levantamento prévio de bibliografia, fazer uma pesquisa na internet, né? A biblioteca aqui não está funcionando ainda, então não tem como você pegar livro. Vocês vão usar como ferramenta o Google Acadêmico, pode usar o Google Acadêmico, né? Fuja do Wikipédia, porque lá é uma forma de você ter um conhecimento, mas pro ponto de vista de um trabalho científico não é muito recomendado. Então, vão no Google Acadêmico ou no Google School, né? E lá você faz uma triagem de livros, artigos, teses, dissertações sobre o seu tema, tá? Para que você possa realmente ali ir montando, monte uma pastinha com os documentos, vai salvando esses documentos ali e vai lendo, tá? Vai lendo, vai fechando, vai separando as partes principais. Já pode ir colocando essas citações aqui na revisão da literatura, sempre com a citação, sempre citando o autor, né, de acordo com as normas da ABNT, que você já sabe a norma da ABNT. Você já teve uma disciplina sobre isso no seu curso, né, que é a disciplina de metodologia científica, sobre as normas da ABNT, sobre como fazer uma citação direta, como fazer uma citação indireta, como fazer uma citação de citação, né? Como fazer uma paráfrase. Né? Então, é aqui nesse momento, nesse item que você vai descrever, então, quais são essas ideias, tá bom? Esse levantamento bibliográfico, gente, ele pode ser feito de várias formas, tá bom? Em sites de bibliotecas, né? Eu vou entrar no site da biblioteca da Unesp para ver se eu consigo algum artigo, alguma tese, alguma dissertação, algum documento que fale sobre esse tema. Editoras, você pode procurar nos portais, nos periódicos das universidades, na CAPES, né? Que é um curso, um site muito bacana para você encontrar materiais a partir do tema que você está pesquisando, ou o Google Acadêmico, como eu coloquei aqui, né? O Google School. Também é muito interessante você dar uma olhada em todas essas fontes para você fazer esse levantamento bibliográfico. Peça ajuda por o seu orientador, né? Não tenha medo de conversar com o seu orientador. O seu orientador está ali porque é uma pessoa próxima a você, já foi um professor seu, é um professor que você confia, é um professor que tem conhecimento sobre aquela área. Se você não está conseguindo encontrar material, manda um WhatsApp, um e-mail, não sei como que você está tendo contato ali com ele. Professor, eu estou tendo dificuldade para encontrar, procurei um levantamento, estou com um pouco de dificuldade. O senhor poderia me sugerir algumas
referências para ele poder ler, alguns livros. Então, sabe, não tenha medo de conversar com o seu orientador, de expor as suas dificuldades ali na hora de você fazer essa pesquisa. Ele está ali para te ajudar, tá? E acredito que realmente o orientador ele vai fazer isso, né? Busque as obras clássicas e obras recentes. Lembra que eu falei dos escritores clássicos da gestão empresarial? Então, dá uma olhada ali, né? Kotler, o pessoal fala muito do Kotler, fala muito de outros aí da gestão empresarial. Então, dá uma lida, vê o que esses autores estão falando ali sobre o seu tema, se eles falam, se eles não falam, ou se tem algum item ali do seu TCC que pode te ajudar no conceito. Cita esses autores, porque você vai mostrar para a banca que você sabe sobre esse autor, que você entende aquela ideia, que você entende aquele conceito, né? Que você vai mostrar para o seu orientador que você aprendeu já sobre esse conceito. Então não tenha medo, tá? Vão colocando, vão citando direitinho, que você vai ver que o seu TCC vai ficando cada vez mais robusto, né, na hora que você está fazendo. Anote a fonte que você pesquisou. A gente não esqueça de pegar o endereço eletrônico de onde você tirou aquela citação. Cuidado com o plágio, né? O plágio ele é considerado um crime, né? E depois isso pode trazer problema para você, futuramente, para a universidade, para o professor orientador. Então cita. Professor, mas eu peguei lá duas linhas de um texto. São só duas linhas. Não, mas é aquela ideia daquele cara, daquela pessoa. Ele que criou aquilo. Então tem que citar, tá, gente? Duas linhas, uma linha. Se você pegou aquela ideia, eu li isso daqui, aí eu fui lá e criei um texto. Não importa, né? É uma citação indireta, tem que citar o nome daquele autor, né? Para que você não tenha nenhum problema depois aí com o seu TCC. Então, anote esse site, anote esse livro, né? O que mais? O endereço eletrônico do site pesquisado, de onde você tirou aquele material. Vai lá, né? Copia e cola e coloca lá na sua ficha catalográfica, né? Do livro que você está lendo online. Salva, gente. Marca o dia, tá? Marca o dia que você está vendo aquele documento na internet ali, naquele site. Tá? Salva o link, né? E coloca acesso, né, dia 25 de agosto de 2021. Porque isso você vai precisar para referência, né? Tá? Então, deixe tudo ser registrado para você não ter problema depois. Senão você vai ter que ficar procurando a fonte, saber de onde você tirou. Às vezes aquele material não está mais online, disponível, e aí você perdeu aquele documento tão importante ali para o seu trabalho. Então, anote tudo, não esqueça de anotar o endereço eletrônico, não esqueça de anotar o dia que você viu aquele endereço eletrônico que você vai precisar para referenciar, né, aquele documento. Bom, as fontes são principalmente livros, artigos, né, como eu falei para vocês. Vocês podem também consultar monografias, TCCs, né, outros. Quem vai fazer plano de negócio pode consultar outro plano de negócio, outros planos. Teses, jornais, dicionários especializados, né, resenhas de obras, de congressos, vídeos, palestras, filmes, tudo isso você pode usar aí para fazer a sua fundamentação teórica, que é esse item 5 aqui, né? Bom, ainda para quem vai fazer plano de negócio agora, né? Aqui nesse item vocês já vão fazer, né? Detalhar de acordo com a estrutura do plano de negócio. Exemplo, a descrição da empresa, né? Aqui você vai fazer missão, visão e valores, os objetivos estratégicos da empresa, a abrangência, tanto abrangência de público-alvo, abrangência ali de área, né? Qual área que ele vai pegar, e atuação, e a localização geográfica. Vai colocar aqui nesse item, quem está fazendo o plano de negócio, tá bom, pessoal? Tá? Não esqueça, já baixa esse documento, eu já deixei registrado aqui para vocês não esquecerem, tá? Depois, o 5.2, você vai colocar a estrutura organizacional, né? Você vai criar um organograma da empresa, ou se a empresa já tiver o organograma, beleza, você vai pegar esse organograma e acrescentar aqui, para quem vai fazer estudo de caso.
Ah, vou fazer o estudo de caso de uma empresa que não tem organograma. Você já vai criar o organograma da empresa para colocar aqui, tá? Você pode colocar o organograma por departamento, né? Pelo sistema de departamentalização ou por funções, aí você vai decidir, né? Tem vários estilos de organograma, você vai também decidir qual vai ser o melhor, se vai ser o clássico, se vai ser o radial, se vai ser um organograma, um modelo mais moderno, tá? Então aí você vai decidir, mas tem que fazer esse organograma. Professor Sérgio, mas eu vou fazer um organograma de uma microempresa que vai ter um gerente, o dono e o funcionário. Você cria esse organograma ali, tá? De repente ela pode ser uma microempresa, mas ela tem 2, 3 departamentos. Você pode fazer isso por departamento, tá? Então, treina aí essa ferramenta de organograma, que é uma coisa importante para a gestão empresarial, e muitas empresas elas utilizam, né, esse organograma. Não esquecendo também, gente, do missão, visão e valores, né? O que é legal você fazer aqui no missão, visão e valores? Você coloca o conceito de missão, o que é missão, a partir de um autor, né? Eu esqueci o nome agora, porque o pessoal usa bastante em gestão empresarial. Tem o Kotler, tem um outro pessoal. Acho que é Chiavenato. É isso. Então você coloca lá, segundo Chiavenato, missão é isso, tá. Colocou o conceito. Né? A missão dessa empresa vai ser levar um produto de qualidade para os seus clientes. Bom, tá? Visão. A visão dessa empresa é, no futuro, se tornar uma grande empresa. Perdão, visão. Segundo Chiavenato, visão significa a empresa olhar para o futuro e tal. Aí, a visão dessa empresa é se tornar uma empresa, uma líder no mercado regional sobre tal produto. Tá? Valores. Segundo Chiavenato, o valor significa tal coisa. Coloca o nome, o conceito. Tá? E depois embaixo, você vai, os valores dessa empresa são tais coisas. Tá? Então, aqui seria interessante você colocar esses conceitos no missão, visão e valores. Tá bem? Se o seu orientador não pedir para você fazer isso, beleza, você pode já fazer direto qual vai ser a missão, a visão e o valor da empresa, não precisa colocar o conceito. Tá? Mas tem orientador que gosta que você coloque o conceito, né, para você mostrar para a banca que você sabe o que significa visão, o que significa valor, que você aprendeu qual que é a missão, o que é a missão e por que isso tem que ter na empresa. Tá bom? Tá, pessoal? Então, aqui não esqueça de fazer isso, né? Organograma, descrição da sociedade, microempresa, microempreendedor individual, empresa, sociedade anônima, limitada, né? Você sabe melhor do que eu como descrever essa empresa e como que essa empresa vai ser, quantos sócios, quantos funcionários, enfim, fazer essa descrição aqui dessa sociedade aqui, né? da empresa, né? E produtos e serviços, né? A descrição sucinta dos serviços e produtos oferecidos. Tá? Então, você vai estar fazendo um plano de negócio de uma padaria, tá? Você vai colocar ali a descrição sucinta do que essa padaria vai vender. Se é pão doce, que tipo de material que vai, né? Tipo de material que vai para fazer esse pão, como que esse pão vai ser feito, como que ele vai ser embalado, como que ele vai ser vendido, se vai ser vendido por quilo, se ele vai ter 900 gramas, se ele vai ter 1,2 kg, né? Então, assim, descrever bem esses serviços e produtos aqui para quem vai fazer plano de negócio, tá? Então, isso aqui, para a minha disciplina, vocês vão entregar só na P2, né? Ou a revisão da literatura, mas você não vai ficar esperando, né, para entregar isso na P2. Conforme você consegue já ir fazendo, já vai fazendo esse item também, para você ir adiantando. Quanto mais você adiantar os itens do seu TCC, vai ser melhor para você lá no segundo termo lá, né, depois da qualificação, né? Porque você faz uma qualificação com um número maior de itens e fica melhor para você só depois fazer os ajustes, os acertos, fazer o trabalho de campo e aprofundar aí o tema do seu TCC. Tá?
Que mais? Bom, para a monografia, você vai apresentar aquilo que os outros autores já escreveram sobre o tema, né? Buscar palavras-chave, né, do seu tema para aprofundar essa bibliografia. Lembra que você fez um mapa conceitual? Você pode usar aquele mapa conceitual para fazer a pesquisa na internet, né, em sites de universidades, no Google Acadêmico. E sempre apresentar as ideias desses autores que você está estudando usando citações e referências, né? Lembra que eu falei, não é muito diferente ali do plano de negócio nem da monografia. Quem vai fazer aí, ou nem quem vai fazer artigo. Então, usar autores clássicos e contemporâneos da gestão empresarial sobre o tema pesquisado, né? Esse item 6, resultados e discussões, né? Isso aqui provavelmente vai ficar para o próximo semestre, porque não tem como você ainda chegar aos resultados, né? A não ser que você já elabore uma pesquisa online e você dispara esses questionários, você obtém essas respostas, tem alguns dados para você fazer os resultados das discussões, né? Mas aqui você vai apresentar os dados da sua pesquisa nesse capítulo, né? Colocando gráficos, tabelas, né? Discutindo esses gráficos, essas tabelas, sempre explicar bem os dados que você conseguiu levantar, confrontar, né, os resultados com outros pesquisadores, para dizer assim, olha, esse dado bateu com o pesquisador tal, com o pesquisador tal, né? Procure interpretar ali os significados desses gráficos, dessas tabelas, desses quadros que você vai gerar aqui para dizer, né, qual o resultado, né, que você conseguiu. Inserir os gráficos e as tabelas, né, de acordo com as normas da ABNT. Então, dá uma verificada, gente, nas normas da ABNT, novamente, para você fazer isso. E as conclusões aqui, que é a conclusão do resultado, né? Ou considerações finais também, né? Muitas vezes recebe o seu nome, né? Aqui você vai fazer a análise do estudo da pesquisa, né? Vai destacar as soluções que você conseguiu chegar, apontar os caminhos que você conseguiu chegar. Se for um plano de negócio, você vai dizer aqui se ele é viável ou se você chegou à conclusão que ele é viável ou não é viável de implantar aquele negócio, né? Aqui você vai manifestar o seu ponto de vista, né? E sobre os resultados e as conclusões parciais que você já chegou aí na sua pesquisa, né? Sobre os dados que você coletou. Esses 3 itens aqui eles são obrigatórios, viu, pessoal? Não pode faltar. Tá? Revisão de literatura, resultados, discussões, conclusões, né? E depois, por último, as referências, tá? Não pode faltar. Tá? Eles são obrigatórios. Nenhum trabalho de pesquisa pode faltar esses itens, tá bom? Então, ele é um elemento obrigatório, isso aqui não tem número, então você não pode colocar aqui, ó, 7, por exemplo, 8 de referência, né? As referências são elementos fundamentais para qualquer tipo de trabalho acadêmico e deve se basear nas normas da ABNT, tá? NBR, né? 6023. Atentar para as regras, né? De pesquisa de livros, tá? Livros em formato eletrônico, artigos de revista, artigos de jornal, leis, decretos, monografias, dissertações, teses, enfim, de onde você está tirando ali as suas informações e citando lá nas suas referências, tá? Então, as referências elas são ordenadas, né, de forma, né, alfabética, cronológica e sistemática por assunto. E aqui tem alguns exemplos, tá? Então, por exemplo, você usou esse documento que é a norma da ABNT, aí no seu trabalho, você citou, então você vai colocar o nome da associação, letras maiúsculas, a sigla, né? Norma da ABNT sobre documentação em negrito, o estado, tá? Onde foi publicado isso, ou a cidade, né? A ABNT e o ano, tá? Coletânea de normas. Então, se for 2 autores, aqui no caso tem Lakatos e Marconi, né? Então você cita o sobrenome dos 2 autores, o nome da obra em negrito, a edição, né? Revista e ampliada, cidade de São Paulo, editora Atlas, o ano e o número de páginas.
Se você pegou, se você citou um trecho de uma obra que você pegou na internet, então, no caso, você coloca o nome da obra, né? O nome do autor, tá? Você tem o nome do autor, R. Pompeia, o nome da obra, 16ª edição, São Paulo, Editora Ática, o ano. E você tem que colocar isso aqui, ó, ponto, né? Disponível em 2 pontos, né? Aqui entre sinal de maior e menor, o site, ponto, acesso em o dia, né? Lembra que eu falei? O dia e o mês? 27 de junho e o ano de acesso. Tá? É uma forma de citar aí, de fazer a referência, né? Depois, os anexos. Tá? O anexo, ele é opcional, ele não tem número, né? E anexos são documentos, textos que não foram elaborados por você. Tá? Então, você pegou de algum lugar, né? Pode ser uma lei, pode ser um decreto, algo que já existe, né? A identificação é feita por letra maiúscula, consecutivas, travessão e pelos respectivos títulos. Exemplo, né? Anexo A, representação gráfica de números de administradores no Brasil. Então, você vai colocar um gráfico aqui, tá? Aí, anexo B, tal, aí coloca o nome e faz, coloca o anexo. O apêndice, ele é opcional, ele é não numerado, né? E são textos, gráficos, documentos que são elaborados por você. Então, você fez uma pesquisa, você aplicou um questionário, vou colocar meu questionário no meu TCC, questionário que eu apliquei. Então, foi você que fez. E aí, você vai colocar ele como apêndice aqui, tá? Também, dizendo, né, apêndice A, descrevendo apêndice A, gráfico com números de funcionários, tá? E coloca o gráfico aqui. Bom, pessoal, aqui então tem, né, o modelo para quem vai fazer, tá? Monografia e plano de negócio, vai usar isso daqui, tá? Para quem vai fazer artigo, eu coloquei um modelo lá, mas também não muda muito, né? Para quem vai fazer artigo, tá? Então não tem muita diferença. Eu vou abrir ele aqui para dar uma olhada, para mostrar para vocês, vou compartilhar. Tá? Baixe esse material aí para o seu computador, já vai preenchendo esse modelo, né? E para quem está fazendo o artigo, é esse daqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Eu coloquei uma capa nesse modelo, porque vocês vão mandar para mim, né, esse trabalho, quem está fazendo o artigo, tá? Os itens que você está elaborando. Então, vai preencher a capa, mas geralmente o artigo não tem capa, o artigo não existe capa em artigo. Eu coloquei capa porque você vai, né, vai preencher esses dados. Aqui você vai colocar a mesma coisa, né, o título em português, né, vai fazer um resumo. Aqui o resumo não pode ter, né, exceder 250 palavras, conter informações sucintas sobre o seu tema, né? Então, é um resumo, então não é aquela coisa que você vai ficar ali escrevendo, falando, porque isso você vai fazer no seu artigo, tá? Você vai colocar o objetivo da pesquisa, aqui tem que ter o objetivo, em um parágrafo você coloca o objetivo geral, né? Vai fazer uma abordagem teórica muito simples, ali de 2, 3 parágrafos, explicando, né? Vai colocar a metodologia que você aplicou, vai ter que falar sobre a metodologia, os resultados esperados, ou, no caso de vocês, os resultados esperados, né? Porque você não terminou a pesquisa ainda, o que vocês esperam, tá? E não tem conclusão, então não precisa colocar agora, mas quando você for para a defesa, você tem que colocar a conclusão. Tá? Palavras-chave, de 3 a 5 palavras-chave, tá? Não pode exceder, pode colocar 6, por exemplo, e uma só, de 3 a 5.
O artigo ele tem um abstract, que é o resumo em inglês, mas você vai fazer isso depois. O artigo ele tem que ter título, resumo, palavra-chave, título em inglês, abstract, introdução, considerações iniciais, conclusão ou considerações finais e referências. Né? Outros itens podem ser colocados aqui no seu artigo conforme a necessidade do trabalho. Então aqui você vai fazer uma introdução, né, de no máximo uma página e meia para um artigo, mais do que isso já não é recomendável. Tá? Ela deve ser bem sucinta, falar especificamente sobre o seu tema, né, e nunca antecipar resultados e conclusões. Aqui você não vai colocar aí os resultados que você alcançou, ou as conclusões que você chegou, onde você tem que chegar. Né? No máximo ali o que você pretende fazer com o seu trabalho, tá? Que são os objetivos. O texto deve ser escrito em Arial ou Times, a mesma coisa do outro, né? Ou você usa Times ou usa Arial no corpo do texto inteiro, espaçamento 1,5, tamanho 12 da fonte, né? Com exceção para as citações diretas, né? Com mais de 3 linhas. E aqui está meio que formatado, tá? Para você fazer o seu artigo. A justificativa também é a mesma coisa da monografia, você vai descrever a importância do trabalho. Os objetivos também a mesma coisa, né? O objetivo geral e específicos tem que ter. No máximo 3 objetivos específicos, eu acho que são bem interessantes para você poder dar conta de escrever um artigo. A metodologia também bem parecida com o que está lá no template para quem está fazendo monografia. A revisão da literatura também é a mesma coisa. Considerações finais. Referências. E eu coloquei aqui no final uma formatação para vocês dar uma olhada, né? Que é a formatação da revista da FATEC. Então, quem vai escrever um artigo para publicar na revista da FATEC, é muito interessante, né, usar essa formatação aqui. Né? Ele deve ser escrito no Word, né, língua portuguesa, inglesa ou espanhola. A página do Word deve seguir as seguintes configurações. Tamanho A4, layout retrato, margem superior esquerda 3, inferior direita 2 centímetros, parágrafo de 1,25, padrão tab, que é aquelas duas setas que tem, espaçamento em e-mail, títulos da seção caixa alta, negrite esticado e numerado, subtítulo apenas a primeira letra maiúscula, negrite esticado e numerado, né? O arquivo do trabalho ele deverá ser submetido, né? Se você for mandar para a revista, né, esse artigo não poderá conter qualquer tipo de identificação da autoria, inclusive a opção, né, de propriedade do arquivo. Tá? Enfim, eu coloquei algumas informações aqui para quem vai publicar o artigo na revista da FATEC. Então, quem está escrevendo o artigo, já baixa esse template, já começa a produzir aqui os primeiros itens nesse arquivo. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Bruna, Camille, Cristiane, Danilo, Elisama, Emerson, Larissa, Laís, Luciana, Milena, Natália, Thiago. Escreva aí no chat para mim, por favor. Danilo, está tudo tranquilo até então? Beleza? Por enquanto, tranquilo. Bom, agora eu vou falar sobre uma data para vocês da P1 e o que vocês vão entregar, tá? Como P1, que são alguns dos itens do TCC de vocês. Tá? Eu até separei aqui, eu vou abrir aqui a aula para mostrar para vocês. Eu quero que vocês anotem essa data. Porque a P1 de vocês, eu já tinha falado, né, gente? Não vai ser uma prova onde você vai mostrar para mim conhecimentos sobre determinado
tema nesse sentido. Vocês vão entregar um produto, tá? Que é o TCC que você está fazendo, um plano de negócio, uma monografia ou um artigo, né? Cadê? Deixa eu ver aqui. Eu coloquei, só um pouquinho. Só. Né? Então, vocês vão entregar para mim os primeiros itens do TCC de vocês para a P1. E eu vou corrigir, vou fazer considerações, eu vou colocar ali informações para você melhorar, para você mudar, fazer ajuste ali do seu TCC, né? Sempre no sentido de sempre estar melhorando aí o que você está fazendo, tá? Aqui. Então, a P1, né? Anota isso daí, pessoal, é muito importante para você anotar essas datas, né? E esses itens que vai estar aqui nessa aula. Então, todo aluno ou a dupla, né, que tem bastante dupla fazendo trabalho esse semestre, deverá entregar os seguintes itens do projeto de pesquisa. Vocês vão entregar o resumo provisório, né? Vocês vão entregar a introdução, a justificativa, os objetivos, o objetivo geral, os objetivos específicos e a metodologia. Vocês vão entregar até o dia 22 de setembro. Porque no dia 2 de outubro eu tenho que corrigir eu tenho que digitar as notas de vocês no SIGA. É o último prazo, né? E como são muitos TCCs, são muitos itens que eu preciso corrigir, fazer as considerações e fazer os apontamentos, então eu estou pedindo aí com uma semana de antecedência, né, da digitação, que seria a semana da P1, lembra que é a semana da P1, quando era presencial, né, a de vocês fica para o dia 22 de setembro. Então, vocês terão, né, a semana que vem já é dia 1º, vocês terão 1, 2, 3, né? E no dia 22, vocês já têm que mandar esses itens. Então, vocês têm 1, 2, 3, praticamente 4 semanas para fazer esses primeiros itens. Tá? Bem elaborados, bem explicados lá, de acordo com aquelas orientações, aqueles itens que eu coloquei lá, né? Então, fazer o resumo provisório. É claro que você vai preencher ali, né, capa, contracapa, já vai colocar um título provisório do seu trabalho. Eu quero que você mande um título provisório, né? Se você quiser preencher aqueles outros itens, também fique à vontade, né? Agradecimento, eu não quero fazer agora, então faz depois, não tem problema, né? Mas o resumo. Gente, perdão, aqui as palavras-chave também, tá? Não tá anotado aqui, mas as palavras-chave também. Eu quero que vocês coloquem lá de 3 a 5 palavras-chave, tá? Não esqueça disso, tá? Então, resumo, palavras-chave, introdução, a justificativa do seu trabalho, objetivo geral e específico e metodologia. Tá? Data de entrega 22 de setembro, no modelo que eu mandei para vocês, tá? Para monografia e plano de negócio, ou no modelo de artigo. Lembrando, se o seu orientador te deu um outro modelo e você quer usar, não tem problema, mas apenas me avise. Professor, eu estou usando esse modelo porque o meu orientador pediu para eu já fazer nele. Ele quer que eu use esse. Não tem problema, tá? Mas eu quero que você me avise. Se ele não mandou nenhum modelo, usa os meus que estão lá na pasta de material de vocês, tá? Que são esses 2 modelos que eu mostrei aqui para vocês. Tá? E é isso. Vou tomar um pouquinho de água e já volto. Só um momentinho, pessoal.
Ok, pessoal, tem alguma dúvida sobre esse aqui, sobre a P1? Beleza, Danilo? Mais alguém tem alguma dúvida? Tá tudo ok? Bom, aqui só para reforçar, né, quais são... Então, ok. Aqui só para reforçar em que eu já trabalhei com vocês, né, os componentes de um TCC, resumo e palavras-chave, né, introdução, objetivo, metodologia, resultados, desenvolvimento referencial teórico, conclusão, tá? Lembrando que tem que usar aqueles itens lá. É isso, pessoal. Eu não vou repetir isso aqui não, porque já tem muita coisa explicada lá, aqueles itens, na aula passada e nessa. Aqui tem alguns modelos que eu coloquei, de como você faz um resumo, tá? Ah, tem até isso aqui, na verdade, é para quem tem dificuldade de escrever, né? Não é fácil escrever, gente, não é difícil escrever. A língua portuguesa é muito complicada. Né? Tem gente que tem mais facilidade, outros não tem, mas não, isso também não é um empecilho para você fazer o seu TCC, né? Então, eu coloquei um tipo de uns esqueminhas aqui, de um exemplo de como você pode fazer um resumo, né? Vou ver aqui, deixa eu voltar aqui, né? Tá? Quando você vai colocar no seu resumo. Professor, mas isso é uma regra? Não é necessariamente uma regra, nem uma receita de bolo que você tem que seguir ali ao pé da letra. Mas são alguns caminhos que vai ajudar para quem tem dificuldade ali de montar as ideias e escrever. Então, o que não pode faltar no resumo? Tá? Uma breve introdução, uma contextualização ali de um parágrafo, 2 parágrafos sobre o seu tema. Então, você descreve ali em 2 parágrafos, né, uma contextualização do seu tema. Você pode colocar o objetivo da pesquisa. Ah, o objetivo da minha pesquisa é tal, né, coisa. Né? Fazer uma pequena descrição da metodologia que você vai utilizar, né? Os resultados que você pretende alcançar. No caso da conclusão, vocês não têm ainda, então não vai ter conclusão ali no seu resumo, né? Como que você faz isso? Né? Você tem que apresentar ali, de forma bem concisa, os pontos relevantes da sua pesquisa, né? Procure fazer constituir ali ele de uma sequência de frases concisas e objetivas, né? E não de uma simples numeração de tópicos. O resumo não é feito em tópicos, ele é feito em parágrafo só, por exemplo, tá? Vá direto ao ponto, não precisa ficar enchendo linguiça, colocando um monte de informação ali no seu resumo, né? Coloque o objetivo do seu trabalho. O objetivo desse trabalho é fazer tal, né? Conseguir tal coisa, compreender, verificar, elaborar, né? Sim, posso sim, vou deixar, sim, Luciana. Vou colocar aqui, coloco na pasta de vocês, tá? Coloque o delineamento geral do estudo de forma bem clara, bem simples ali, né? Para que a pessoa que for ler ali o seu resumo, ela já consiga entender do que se trata. É para isso que serve o resumo, né? A forma da ABNT. Quando você for fazer o seu levantamento bibliográfico ali dos textos que você vai ler, procura ler o resumo primeiro daquele título, daquele artigo. Lendo o resumo, você já vai saber se aquele resumo ele vai servir para o seu TCC ou não. Porque às vezes você vê pelo título e ali dentro do trabalho não tem nada de interesse seu. Quando você vê isso pelo resumo, para você não ficar perdendo, vamos dizer, perdendo tempo mesmo, né? Usando o seu tempo para ler todo o trabalho, aí você chega no final e fala assim, isso aqui eu não vou usar nada para o meu TCC. Então você lê o resumo, você já vai ver a ideia que tem do autor ali, para você ver se aquilo lá serve ou não para o seu TCC. Tá? Então,
É para isso que serve o resumo, né? Não coloque muitas coisas ali, detalhes sobre o método que você está pesquisando, grupo de estudo, tempo, né, as variáveis de coleta de dados. Então, não precisa colocar muita coisa para não ficar um resumo longo, na verdade, né? Então, é uma coisa bem simples mesmo, bem objetivo. Ali, lembra que são quase, no mínimo, né, no máximo 250 palavras, então você não vai conseguir escrever muitas coisas de 250 a 500 palavras. Mas mesmo assim, não precisa prolongar muito no seu resumo, tá? O que mais aqui? Eu coloquei um exemplo aqui para vocês terem uma ideia, né? Professor, mas não consegui entender, tá? Eu coloquei aqui em itens para ficar mais fácil para você entender cada itemzinho, tem ali um resumo, né? Mas não é em item que você faz, né? Você faz um bloco só e não tem parágrafo no resumo, né? Então aqui tem o título do trabalho, olha, gestão por processo. Então ele coloca um título e ele coloca um subtítulo. Estudo de caso de uma empresa de varejo de colchão. Esse é o título do artigo dessa pessoa. Aí ele começa a escrever o artigo dele. Então ele faz uma breve introdução sobre o tema. Aí ele coloca aqui, ó, um parágrafo ali no seu artigo, no seu resumo. Então ele coloca, né? Com a gestão por processos, as empresas podem responder às diversas mudanças impulsionadas pela globalização ao direcionar e integrar os processos críticos de sucesso em si, a estrutura organizacional da empresa, a organização do trabalho, a gestão de pessoas, cultura e valores, entre outras dimensões, para a satisfação do cliente final. Então ele fez um parágrafo, ele deu uma contextualizada no tema dele, né? Aí ele já mostra o objetivo da pesquisa. Lembrando que o objetivo ele já segue aqui no ponto final, tá, gente? Eu separei só para vocês terem, para ser didático com vocês, né? Então ele coloca: a presente pesquisa tem como objetivo levantar a maneira como a gestão por processos pode ser implementada em uma empresa varejista de colchões na cidade de Ribeirão Preto. Ponto. Em um parágrafo ele colocou o objetivo dele ali. Aí ele explica a metodologia que ele vai utilizar, né? Foi feito o levantamento bibliográfico, a pesquisa qualitativa e quantitativa, né? Essa pesquisa exploratória, descritiva e explicativa. Então, aí ele vai colocando um tipo de pesquisa aqui. O público-alvo da minha pesquisa foram as lojas que vendem colchões na cidade de Ribeirão Preto. Então, aí ele colocou um resultado. No caso de vocês, não vai ter resultado, né, no seu TCC, porque você ainda não fechou. Mas, por exemplo, tem gente que vai fazer artigo que pode fechar um artigo agora esse semestre, ainda, né, para publicar na revista no próximo. Então, já tem resultado. Então, eu coloco em 2 parágrafos aqui, alguma coisinha do resultado que ele teve, né? E palavra-chave, né? Aqui tem erros nessa palavra-chave desse artigo aqui, tá? A palavra é uma palavra, não é uma frase. Então ele coloca aqui, ó, processos nas organizações. Ele coloca 3 palavras em vez de uma, né? Gestão por processos, tá? Aí ele coloca processos em uma empresa varejista de colchões. Isso aqui está errado, não pode, né? Então, por exemplo, ele podia colocar varejo, né? Ele podia colocar processos, né? Ele repete processos 2 vezes. A palavra processo aparece no título dele, então não é ideal colocar processo, ele podia colocar uma outra palavra sinônima, né? Colchões aparece no título, então não pode aparecer aqui em palavra-chave, não é o ideal, né? Então, aqui para demonstrar um erro aí em palavra-chave. Palavras, né? Palavra que você vai colocar aqui. Então, poderia colocar processo, organizações, né?
O que mais? Varejista, né? Ou colchões não, porque ele já repete lá, então não dá para colocar. Tá? Então tomem cuidado com isso também. Poderia ser... Ah, a Luciana me ajudou. Poderia ser organização, processo, gestão, varejista. Ótimo, Luciana, muito bem. Tá? É isso que vocês têm que ficar atento, né? Aí, Luciana aqui ajudando a pensar. Palavra-chave, né? Deve vir logo abaixo do resumo, essas palavras-chave, né? Separadas por si, por pontos, e finalizada também por pontos. Usar, né, termos consagrados, né? Não use segmentos de frase, aquilo que eu já expliquei lá. Não utilize pedaços de frase, né? Aquilo que eu já expliquei. Use sinônimos de termos importantes presentes no texto. Né? Então, procure essas palavras-chave, ou palavras-chave, ali no seu texto. Procure naquele mapa conceitual que você fez, né, gente? Então, para você deixar aí sua palavra-chave. Bom, e aqui, como você pode fazer uma introdução? Também não é uma receita de bolo, não é uma regra, mas que ajuda muito a quem tem dificuldade ali para montar um texto, para articular um texto, uma introdução. Né? Muito bacana isso daqui, porque assim, é melhor você trabalhar com, colocar na sua introdução os itens que a banca ela vai olhar, porque tem alguns itens que são pontos fundamentais numa introdução, que não podem faltar. É melhor você, talvez, usar essa regrinha aqui, esse modelinho, para você fazer uma boa introdução, tá? Do que você não seguir nada, se você tiver dificuldade. Tem gente que vai fazer uma introdução numa boa, tranquilamente, mas tem gente que tem dificuldade mesmo, isso é normal, não é fácil escrever, né? Veja isso como um desafio, né? Então, como fazer uma boa introdução de TCC? Né? O que falta em nossa introdução para que esta seja, pelo menos, aceita pela banca de qualificação? Né? Então, eu coloquei esse modelinho aqui para vocês pensarem. Tá? Uma introdução, como o próprio nome já diz, tem a função de introduzir o leitor ao tema. Tá? Isto é, a partir dela temos uma visão total do trabalho de forma sucinta e objetiva. Então, não precisa ficar enchendo linguiça, colocando muita informação, querer fazer uma introdução de 2, 3 páginas, porque já foge do foco. Uma introdução de um TCC de gestão empresarial tem aí 1,5 páginas no máximo, né? O aluno pergunta, mas pode ter quantas páginas? Não pode ter 10, por exemplo, né? Mas assim, 1,5 páginas ali, 1 página também, às vezes a pessoa consegue explicar tudo, né? Mas 1,5 páginas são suficiente ali para você fazer essa introdução, né? Uma boa introdução aí tem de 10 a 14 parágrafos, não é uma regra, não é? A banca não vai contar, tem de 10 a 14, ok. Não, a banca não vai fazer isso, né? Mas para você também não fugir muito ali do seu tema, tá? Então de 10 a 14 parágrafos, dá uma olhadinha nisso, que é legal, né? Deve conter todos os elementos do projeto, pesquisa, né? Da pesquisa como tema, a pergunta, o problema ali da sua pesquisa, a hipótese, né? Aí aqui tem cerca de 1000 palavras ali, né? Mas é mais ou menos também, né? Não precisa ser assim tão certinho, né? De 2 a 3 laudas, tá? Mas eu acho muito, 1,5 já é suficiente para você fazer uma boa introdução, né? Tem gente que consegue fazer a introdução em 3 laudas, né? Ou 3 páginas, vamos dizer assim. Eu acho muito, tá, gente? Não faça isso. Descomplique tua vida. Faça uma introdução bem sucinta, objetiva ali sobre o seu tema, tá? E de 1,5 páginas já é bacana ali para a banca, tá? Vamos analisar aí um pouquinho mais a estrutura de uma introdução, né? É claro, de novo, não é uma receita de bolo, mas ajuda para quem tem dificuldade. Então, veja bem, no primeiro e segundo parágrafo, então 2 parágrafos ali, né, devem conter o tema
e fazer uma contextualização de tudo que será abordado no trabalho. Então, você, no primeiro parágrafo, fala sobre o tema, contextualiza, e no segundo, o que você pretende desenvolver. Tá? Fazer um pequeno histórico do tema, do ramo da empresa ou objeto da pesquisa. Né? Citar exemplo desse tipo de empreendimento na atualidade, para quem, né, dizer. Luciana, isso então. Uma dissertação de mestrado, né? Aí você pode até ser um pouco mais. Uma tese de doutorado, você pode fazer uma introdução aí de até de 3 páginas, né? Beleza, mas para um TCC, né, como o seu tema está bem definido, bem delimitado, 1,5 páginas é muito bacana, tá? Aqui você pode citar dados, né, de fontes confiáveis, do tipo de empreendimento que vai pesquisar na introdução, tá? Então, contextualização e problematização, você vai problematizar ali o seu tema na introdução. Então, contextualizar significa abordar o tema, né, de forma a identificar a situação ou o contexto, né, no qual o tema está sendo abordado. Tá? Então, fazer ali uma caracterização ali do seu tema, né, contextualizar ele. Tá? Problematizar quer dizer que você vai introduzir o leitor no tema onde se encontra o problema. Tá? Então, provavelmente sempre vai ter algum problema ali que você quer solucionar, que você quer colocar no caminho, dentro da empresa, uma ferramenta que você quer aplicar, né? De forma que isso seja, né, tem uma visualização, né, situacional do problema, ali na introdução. Tá? Vamos um pouquinho mais para frente. Aqui, para contextualizar o tema, você pode usar aqueles 3 critérios que que vocês fizeram para aquele primeiro trabalho meu, tá? Que é o aspecto espacial, aqui você pode colocar a localização, né? De onde pode ficar essa empresa, né? O aspecto temporal, análise aí do tempo que isso vai fazer, o público-alvo, sexo, faixa etária, escolaridade, nível de escolaridade, tá bom? Você pode colocar aqui, né? Então, nessa fase da redação, você vai situar o tema do trabalho no espaço, no tempo, né? E dentro de um determinado contexto, ou seja, no público-alvo, área de interesse, né? Então, aí, mais uma dica para você, tá? Você pode colocar no terceiro parágrafo, por exemplo, né? O problema da sua pesquisa, a pergunta problema que você quer verificar, né, do seu TCC. No quarto parágrafo, você coloca algumas hipóteses de como você está pensando tudo isso, esse problema. Será que você vai conseguir resolver esse problema? Será que esse problema é por conta de tal situação? Tá? Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, tá, para você entender o que é um problema e o que é uma hipótese. Por exemplo, teve um TCC de uma aluna aqui, que ela fez sobre um plano de negócio para implantar um ateliê do distrito de Teçaindá, né? Então ela coloca aqui, ó, problema 1, ela coloca, né? As costureiras informais não atendem às demandas das pessoas que precisam consertar roupas no distrito de Teçaindá. Então elas fazem uma pergunta, né? Que seria o problema dela. Será que essas costureiras lá, elas não conseguiam dar conta da demanda? Né? Aí ela vai verificar, né? É viável economicamente implantar um ateliê de costura especializado no distrito de Teçaindá? Aí é o que ela vai verificar, ela ia verificar qual plano de negócio dela, né? Então ela levantou uma hipótese, né? Um problema ali, ela levantou, por exemplo, um problema, uma situação que ela verificou, e aí ela criou uma hipótese. Será que pode fazer isso? Pode dar certo ou não? Né? Aí ela tem um segundo problema aqui, ó. Ela tem um outro exemplo, né? Um grande problema gerado pelas construções são os restos de materiais que são comprados a mais pelas pessoas que estão construindo e não são todos utilizados, né? Então, isso é um problema que um rapaz, um aluno daquele, ele verificou isso, que as pessoas
que estão construindo, ela compra material e compra material a mais, né? Então, será que então ele faz um levantamento aqui, né? Um grande problema, ele verificou um problema que as pessoas compram material a mais e não utiliza, descarta, joga fora, perde, né? Aí ele tenta pensar a hipótese dele, né? Esses materiais poderiam ser comercializados em um site, né? Aí vai verificar com a pesquisa. Se ele cria um site, como é que é? Marketplace, acho que é isso, gente, desculpa, né? Marketplace, né? Que ele vai criar ali para vender esses produtos que sobraram das obras que ele verificou que sobra, né? As sobras desses produtos, né? Então a pessoa está construindo, comprou 15 sacos de cimento, mas usou 10 sacos, 5 sacos. O que ele faz com isso? Então, será que seria viável vender isso em um site? Então, foi a hipótese dele, ele foi verificar com a pesquisa dele. Então, coloca aqui. Tá? O quinto parágrafo, você vai fazer uma descrição rapidinha ali, né, dos objetivos ou objetivo geral. Ali, isso aqui só na introdução, tá, gente? Então, é coisa bem sucinta mesmo, né? O sexto parágrafo vai apresentar a justificativa, né? Que é a importância do trabalho ali, tá? Que eu já expliquei lá no modelo lá de TCC, né? O porquê do trabalho, por que é importante, né? Qual que é a importância disso para a sociedade. Um pouquinho da metodologia, você pode fazer um parágrafo com a metodologia, né? Aqui a metodologia adotada pelo trabalho, pesquisa bibliográfica, pesquisa de campo, especificar o tipo de pesquisa, né? Lembrar sempre de falar os procedimentos, quais são as ferramentas que você vai utilizar para fazer essa pesquisa. Né? E por último aqui, vou puxar aqui nas observações, né? A introdução, então, é uma das primeiras tarefas a serem feitas, né? E também uma das últimas. Por que isso, gente? Porque a introdução, você sempre vai estar ali mudando uma coisa ou outra, acrescentando, retirando, reformulando, reorganizando. Né? Então, a introdução sempre você vai dar uma reformulada. Se mexe na metodologia, você vai ter que reformular. Então, ela é uma das primeiras e dos últimos itens para você fechar antes da sua defesa, né? Começa a se elaborar no começo do trabalho, termina no final com tudo pronto. Então, você vai fazer aí uma introdução provisória e depois você vai reformulando isso. É normal isso, tá bom? Faz parte da construção de um TCC. E por que você vai mexendo? Porque você vai adaptando, como eu falei, né? Fazendo os ajustes. Né? Todos os parágrafos devem ser estendidos, né, para mais de um. Tá? Então, você pode fazer ali, né? Professor, tem esse parágrafo, mas eu posso colocar mais um. Claro, não é uma coisa rígida, não é uma receita de bolo, tá bom? Algumas instituições, algumas universidades, né, então elas não exigem todos esses tópicos, né, como colocar o problema da pesquisa. Então, se o orientador não fala, vai colocar isso agora aqui não, na introdução, não tem problema. Tá? Não vai caracterizar essa introdução. Né? Lembre-se que a introdução toda é texto corrido, não podemos ter títulos, como por exemplo, né? Você coloca lá um título ou um subtítulo dentro da introdução. Não tem isso. É um texto corrido com os parágrafos, tá? Tente sempre começar o parágrafo de cada tópico, como nos exemplos abaixo. Tem alguns exemplos que você pode aí, né, seguir, tá? Nos objetivos, você vai começar a fazer já. Então, o objetivo geral dessa pesquisa tá? Ou a principal finalidade desse trabalho explica, tá? Então, para quem tem dificuldade, né, gente? Quem não tem, tranquilo, tá bom? Na justificativa, a importância desse trabalho se reflete em a relevância do trabalho pode ser considerada irrefutável, indispensabilidade, pois, então, ali você vai começar o seu parágrafo. Não sei nem começar amanhã.
uma justificativa. Então, coloca a importância desse trabalho é fazer tal coisa, é contribuir, é melhorar. Então, você vai, né? A metodologia, então você pode começar ela assim, olha, metodologicamente esse trabalho adotou o tipo de pesquisa qualitativa, quantitativa, qualitativa, exploratória, explicativa, descritiva, né? Então, aí você vai descrevendo aqui a sua metodologia. O trabalho está em de tema, né? Mas não precisa aqui. Né? Então, mais um pouquinho. Eu coloquei aqui um link de um vídeo, por conta do horário, eu vou fechando a hora, tá? Mas vou deixar aqui na aula para vocês assistirem, né? Como fazer uma boa apresentação. É legal assistir esses vídeos, ajuda bastante, principalmente para quem tem dificuldade. Tem muita coisa lá no YouTube, né? Como que eu faço o objetivo da minha pesquisa? Como que eu faço os objetivos específicos? Tem professores explicando, professores muito bons, né, que explica bem. Como que eu faço uma metodologia, né? Também tem no YouTube. Como que eu faço uma justificativa? Tem os objetivos, uma introdução tem. Então procura no YouTube se você estiver com dificuldade para começar aí seus itens. Mas se não tiver, não perca tempo com isso, né? Porque não perda tempo no sentido assim de ficar querendo olhar vídeo e também não fazer o seu TCC, tá? Mas deu uma travada aqui. Como que eu faço uma justificativa? Bom, vou lá e vejo. Olhe outros planos de negócio, né? Mas eu estou com dificuldade de escrever a justificativa do meu plano de negócio. Olhe outros, não tem problema. Dá uma procurada na internet, puxe em plano de negócio, puxe artigo, puxe monografia, dê uma olhada lá, vê como a pessoa fez ali. Isso é muito bacana, ajuda bastante, tá bom? Não, são dicas importantíssimas, né? Aprofunde a sua introdução a partir das orientações apresentadas aqui, né? Não é uma receita de bolo, mas eu penso que sempre ajuda ali na hora que você trava, na hora que você tiver aquela dificuldade, tá bom? E aqui algumas referências, né? Como fazer uma boa introdução de TCC, né? Que ajuda bastante. Pessoal, por enquanto é isso, tá? Já são 10h20. Você tem alguma dúvida ainda? Quer perguntar alguma coisa? Pode perguntar, pode tirar sua dúvida. Se não tiver tudo ok, eu vou terminando a aula por aqui também. E a semana que vem, venha para a aula e na aula você vai usar para fazer o seu TCC, os seus itens. E tirar as dúvidas comigo, perguntar, né? Alguma dúvida? Nossa, Thiago, são tantas. Então, você está no caminho certo, porque, não, são tantas, quanto mais perguntas você tiver, né? Só não deixe de fazer, tá? Não trave, não deixe de fazer, não, vou fazer, vai escrevendo, vai colocando ali informações, itens, né? Não estou conseguindo fazer a introdução, beleza, eu vou pensar na justificativa, vai lá na justificativa, explica o porquê, qual a importância do trabalho, estou com dificuldade justificativa, dá uma olhada em outros trabalhos, dá uma olhada em outros artigos, outros TCC, isso sempre ajuda bastante. Quem já quiser ir fazendo alguma coisa essa semana, faça, gente. E na aula da semana que vem a gente conversa, tira a dúvida, tá bom? Pessoal, por enquanto é isso, então. Boa noite para vocês, fiquem com Deus, se cuidem e até a semana que vem, se Deus quiser. Boa noite, bom descanso para vocês, até a semana que vem.